Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje é domingo, 1º de fevereiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus e agradecer. Agradecer termos acordado esta manhã, termos aberto os olhos da carne para viver mais esta experiência, que é este dia. Agradecemos, Pai, por este presente. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo, o nosso irmão mais velho, que continue a nos inspirar e a nos ensinar, a nos mostrar o caminho, a ser o nosso caminho. A espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que estejam conosco durante este dia, durante esta jornada, nos inspirando, bons pensamentos, boas ações, boas palavras, gestos de carinho, de cortesia, de gentileza, para conosco e para com todos aqueles que passarem por nós, nos nossos lares, nos lugares que formos, que nós possamos hoje nos colocarmos à disposição de sermos instrumentos da alegria, da singeleza, da harmonia por onde chegarmos, por onde passarmos. E assim, Mestre e amigo, pedimos que nos auxilie no fortalecimento da nossa fé, do nosso propósito enquanto seres imortais, filhos de Deus, do nosso propósito no nosso melhoramento, para que assim possamos estar e ficar a cada dia mais próximos de Ti, Mestre e amigo, e de Ti, Pai. Fiquem conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar e refletir um pouquinho hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos ver. Nos veio o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E nos veio aqui um trechinho que nós ainda não lemos. Portanto, item 20 do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, pároco de Ars, em Paris, 1863. É um trecho bem pequeno e nós vamos ler. Vamos lê-lo primeiramente. E diz assim, é o último parágrafo do item 20, porque alguns outros nós já tínhamos lido. E diz assim, e agora algumas palavras para você, minha pobre sofredora. Tenha esperança e seja corajosa. Se eu lhe dissesse, minha filha, seus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? E, quem sabe, se essa alegria não seria sua perdição? Tenha confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por você tudo o que me for permitido, mas, por sua vez, faça uma oração e reflita sobre o que eu acabo de lhe dizer. Antes de partir, todos os que estão aqui recebam a minha bênção. Então vamos lá, vamos falar sobre esse parágrafo, o último parágrafo, que seria o quê? Os dois últimos parágrafos, na verdade, porque
essa última frase, antes de partir, todos os que estão aqui recebam a minha bênção, está como uma frase à parte, pelo menos na minha versão aqui. Então, as últimas duas frases do item 20. Vamos nos situar. Para quem está chegando, o Evangelho é estruturado em capítulos, e cada capítulo, 28 capítulos, e cada capítulo tem uma estrutura, que começa via de regra, uns mais, outros menos, mas como uma regra geral, os capítulos têm. Começa com uma passagem de Jesus, uma fala de Jesus, depois vem os comentários e as apreciações de Kardec, que ele fez durante todo o estudo, Allan Kardec, que está aqui atrás, que fez todo esse levantamento, né, codificou. E por último, Kardec colocou as instruções dos espíritos, que são mensagens dos próprios espíritos que auxiliaram na codificação, auxiliaram a enviar todos esses ensinamentos para nós. Então, na última parte dos capítulos sempre tem as instruções dos espíritos e nós estamos nela. Por isso que eu li Vianney Paraco de Ars, Paris. Esse é o espírito que trouxe essa comunicação. Ok. E ele trouxe essa comunicação especificamente para uma jovem que perdeu os olhos, perdeu a visão, tá? Então, diz assim, meus amigos, começa, né, que nós já lemos, meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar essa pobre sofredora, impondo sobre ela minhas mãos? Quer dizer, foi feita a invocação de um espírito, Vianney se apresentou e perguntou, por que vocês me chamaram? Para curar, eles queriam perguntar algo sobre aquela irmã que era cega. E aí, Vianney responde, por que vocês me chamaram? Para que eu cure impondo minhas mãos? E aí ele vai falar, ele vem discorrendo, leiam todo o capítulo, o item 20, porque é bem interessante da gente entender. E ele vem falando então sobre isso. E aí, nos dois últimos parágrafos, as últimas duas frases que nós lemos aqui, ele vai falar, aí ele vem explicando tudo e ele diz, agora eu vou falar diretamente para ti, para a moça ali, para a jovem que não enxergava. Pediu para que ela fosse corajosa. E disse assim, se agora tu voltasse a enxergar, eu sei que tu ia ficar extremamente feliz. Ou então se tu sempre tivesse enxergado, tu seria muito feliz. Mas, será que se tu enxergasse, essa não seria a tua perdição? E isso é uma das questões que o Espiritismo nos ensina, que ele nos consola, porque ele nos traz um entendimento. Por que viemos com algumas privados, às vezes, de uma saúde física perfeita? Por que viemos em condições especiais no nosso corpo físico? Com alguma anomalia, com alguma questão de não enxergar bem, não falar bem, não escutar bem, por quê? E aí, se nós olharmos sem as reencarnações, sem a justiça divina, a gente vai dizer, mas cadê Deus? Porque se só existe essa vida, como que eu tenho a oportunidade de experimentar, de fazer tudo, e esse irmão não tem? Ou então, se sou eu, como eu não tenho? Onde estaria a justiça, a igualdade, que é uma lei que nós já vimos aqui? Onde estaria essa igualdade? Mas como temos vidas sucessivas, às vezes viemos privados de algum sentido, ou viemos com alguma incapacidade. Para quê? Para nos ensinar, é sempre para nos ensinar. Então, ele diz aqui, será que se tu te enxergasse, não ia ser tua perdição? Talvez se ela fosse muito bela, muito vaidosa, ou muito invejosa, olharia para as coisas dos outros. Não sabemos a história específica, mas é assim que funciona. O estudo da doutrina nos elucida e aí nos faz
então agora eu vou passar, resignada, porque eu sei, ontem nós vimos que uma vida física é menos de um dia comparado à existência imortal. É um sopro, então ok, eu vou passar esse menos de um dia resignado, sem reclamar. Algo eu sempre posso fazer, algo sempre se pode fazer. O que mais nós vemos são histórias de superação, de irmãos que ou são privados e fazem coisas incríveis, ou perdem em acidentes a mobilidade e fazem coisas extraordinárias, e nós às vezes com tudo perfeitinho, ficamos assim, passamos pela vida só observando. Então é muito disso que se trata. É disso que se trata. É muito bonito e nos sacode mesmo, sabe? E não tem de idade, de condição financeira, de condição de saúde, porque sempre tem o que possa ser feito quando a gente tem boa vontade de coração. E aí a espiritualidade amiga vem, nos inspira boas coisas, força, e a gente consegue superar as nossas dificuldades. E aí nós já vimos um outro dia também que quando chegamos no plano espiritual e enfrentamos aquela prova, disse muito bem. Muito bem. Fora que somos exemplo. Muitas vezes a gente pensa, mas e a família que tem que sofrer junto? Essa é a nossa visão de encarnado. A família sabia antes de reencarnar que ia passar por aquele processo. Na grande maioria das vezes estava de acordo. É claro que às vezes a gente chega aqui e desiste, dá para trás, não cumpre exatamente, por isso que a gente vê atos que não são legais. Mas antes de vir, sim, nos comprometemos a estar naquele contexto. Então, quando estamos no contexto, eu não pedi para nascer assim, eu não pedi para ter um filho assim, eu não pedi para ter uma mãe assim, pediu sim. E se não pediu, a espiritualidade colocou porque nós éramos capazes de passar bem, com bondade, portanto, se estamos passando mal, é nós que estamos escolhendo passar mal, não é mesmo? É claro, meus irmãos, que é muita coisa para a gente refletir, é como que querer entender muita coisa da doutrina em 10 minutos, 15 minutos que nós temos aqui. E a nossa ideia é refletir para que nós possamos nos mudar. Então, por mais curto que seja, o nosso estudo de hoje nos ensina profundamente. E que se nós precisarmos, a gente deixe marcado com marca-página, escrevemos numa folha, colemos no nosso computador, no nosso espelho, para que cada vez que a gente achar que tá difícil, que nós não vamos conseguir, a gente volte e leia, para que a gente relembre o tempo inteiro que somos espíritos imortais de passagem. Estamos aqui para aprender e evoluir. Que queiramos ver, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Já temos as nossas ferramentas, é só pegá-las e seguir. Gratidão à espiritualidade por essa reflexão num domingo, porque é muito, muito, muito lindo. Vamos ao Livro dos Espíritos, uma pergunta. Vamos ver o que nos vem hoje. Livro dos Espíritos, Elias e João Batista. Não é uma pergunta, é uma consideração. Então está no capítulo 5, segunda parte. Elias e João Batista. Vamos lá. Quando desciam da montanha, após a transfiguração, Jesus recomendou a seus discípulos: não falem a ninguém o que acabaram de ver, até que eu ressuscite diante dos mortos. Então, seus discípulos o interrogaram, dizendo:
Por que os escribas dizem? Os escribas eram os que tinham conhecimento e ensinavam. Por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu: é certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas. Mas, na verdade, eu digo a vocês que Elias já veio, reencarnado como João Batista. E os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim também que o Filho do Homem vai padecer em suas mãos. Os discípulos compreenderam então que Jesus estava falando de João Batista. Isso está em Mateus capítulo 17, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 9 a 13. Se João Batista era Elias, então houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. E aqui tem, vamos ver se é muito longo. Não. Tem uma observação de Kardec que diz assim, que transfiguração é o seguinte: Jesus subiu no Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Nós já conhecemos essa passagem. Quando Jesus iniciou a sua oração, os discípulos ficaram com sono e adormeceram. Ao acordarem, perceberam que Jesus havia se transfigurado. O seu rosto brilhava como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Ele apareceu aos discípulos conversando com Moisés e o profeta Elias. Muito bem, então aqui, sem entrarmos na transfiguração especificamente, essa passagem é bem conhecida, a da transfiguração, onde Jesus subiu no Monte Tabor para fazer sua oração, os discípulos dormiram e ele foi visto então conversando com João Batista, com Elias, com o profeta Elias, depois João Batista e Moisés. E o que eles estavam falando aqui? Essa passagem para nós importa que Elias, João Batista, que veio depois, né, era o primo de Jesus, lembrem, ele veio para anunciar Jesus, era a reencarnação de Elias. E essa história é super interessante, aos poucos nós vamos estudando. O profeta Elias veio antes, tinha uma história a cumprir, por isso que ele vai perder a cabeça como João Batista. Na doutrina espírita nós temos essa história contada, né, pelos espíritos de luz. João Batista vai perder a cabeça porque na programação reencarnatória dele, mesmo sendo João Batista, como profeta Elias, envolve ali os deuses de Baal, mas nós não vamos entrar aqui. O que nos serve dizer? Que a transfiguração é uma passagem bíblica onde Jesus no monte se ilumina tão fortemente e é visto conversando com Moisés e com Elias, certo? E que João Batista era a reencarnação de Elias. Muito bem, vamos encerrar, deixa eu marcar aqui que nós já estudamos. Vamos aprendendo aos pouquinhos, conforme vamos adquirindo capacidade de entendimento, para que respeitemos, né, a nossa capacidade também de ir nos aprofundando em todo esse conhecimento da Bíblia, da doutrina espírita. É tanta coisa. Que bom que nós temos uma vida imortal e muitas reencarnações, porque com certeza nessa não daria tempo da gente aprender tudo. Esse é um grande consolo que nós temos. Gratidão por hoje. Vamos encerrar. Fechamos nossos olhos, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade bendita deste encontro, deste dia que se inicia da nossa vida. Pedimos que a espiritualidade amiga esteja conosco durante a nossa jornada de hoje. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade amiga por tanto que recebemos. Fiquem conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.